Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler o capítulo 11 do Evangelho escrito por Mateus. Vamos ler então com a ajuda de Deus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, é muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não choraste. Porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto às cidades, onde se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Capernaum, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. E naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho,
é aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos irmãos, aqui Mateus registrou estes fatos que aconteceram. Como os irmãos ouviram a leitura, o primeiro foi com João Batista, que ele estava encarcerado e já tinha conhecimento que ali ele ia terminar os seus dias. E nos momentos de reflexões, de meditação, lembrando de toda a obra que ele havia se dedicado em realizar, lembrando de ter também apresentado e falado de Jesus, sendo Ele o Cordeiro de Deus, que havia de tirar o pecado do mundo. Ele mesmo fez o batismo do Senhor Jesus, mas agora ele estava num momento difícil, de uma provação intensa, preso, detido num lugar que aguardava a execução. Ele não tinha mais esperança e nada mais na terra poderia trazer-lhe alguma alegria, pois via que o fim estava próximo. Meditando então, ele sentiu a necessidade de procurar saber do Senhor, porque ele tinha notícias do Senhor Jesus, que estava em missão de um lugar para outro, fazendo tantas coisas, anunciando principalmente a salvação, o perdão, o resgate dos pecadores. Mas ele agora, vendo-se nesta situação, entrou numa situação de dúvida e de temor e de desconfiança. Ele mesmo chegou a pensar: será que ele, de fato, é o Cristo que deveria vir? Ou então virá outro? Isto porque eu pensava que eu teria êxito no meu trabalho, de ver tudo quanto tem sido anunciado. No entanto, agora eu estou vendo o fim da minha vida chegando, e isto trouxe-lhe uma desconfiança. Então, os irmãos, vejam, era um homem de Deus, considerado como anjo que Deus preparou para ir adiante de Jesus, irmãos, abrindo-lhe o caminho para ele evangelizar. Mas agora, na condição de homem, de ser humano, ele não via mais um futuro que ele pensava que lhe acontecesse. Veio a desconfiança, veio a dúvida. Então chamou os seus discípulos, 2 deles, e pediu que fosse onde estava o Senhor e conversasse com ele, e comentasse a situação que ele estava ali no cárcere, e que ele se encontrava agora numa dúvida: será que ele é realmente o Cristo que devia vir, ou vamos ter que ficar aguardando outro? E os discípulos foram, irmãos, fizeram a pergunta ao Senhor Jesus. De momento o Senhor Jesus não respondeu nenhuma palavra, apenas mostrou os milagres que estavam sendo feitos. Talvez eles presenciaram coisas que o Senhor operou ali, e depois falou: você vai lá e conta para ele o que você viu aqui, que os cegos veem, os coxos andam, como os irmãos ouviram, o que ele determinou que os discípulos passassem. Os surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e principalmente aos pobres é anunciado o Evangelho. Serviria isso, irmãos, de conforto e renovar a esperança para João, de que o trabalho que ele havia feito
não tinha sido malogrado, não foi em vão. O anúncio que ele fez, o trabalho de evangelização e batizado, muitos irmãos, que João fez batismo de muitas pessoas, não tinha sido em vão, porque agora o próprio Senhor Jesus estava mostrando que ele estava dando continuidade nas obras, mas com o objetivo de anunciar o Evangelho, irmãos, àqueles que precisavam se salvar. Isso ficou um exemplo, irmãos, para todos nós, que quando o Senhor nos chamou, nasceu em nós uma esperança, uma confiança de que nós iríamos e vamos vencer este mundo, e que no final a nossa vitória virá. Vitória sempre vem no fim. Quando termina uma batalha, vem ou a derrota ou a vitória, e nós aguardamos a vitória. Ninguém entrou nesta graça para ser derrotado, entramos aqui para vencer, não é isto, irmãos? A nossa vitória final será quando o Senhor nos levar. Mas enquanto nós vivemos aqui, irmãos, temos as batalhas que surgem. A guerra está já decretada. Agora, os confrontos com o adversário, as batalhas que surgem, essas são diárias. Elas se repetem a cada dia. E dependendo da extensão dela, não é um dia só. Às vezes são dias, meses, até anos. Mas nós que fomos chamados e recebemos em nós o Espírito Santo de Deus, que nos guia em toda a verdade, nós devemos de ter sempre em mente que aquilo que o Senhor planejou fazer em nós, Ele está fazendo. E nós estamos acompanhando, irmãos, seguindo. É claro que o Senhor não faz maravilhas todas para uma só pessoa, mas Ele vai fazendo no meio do povo, numa forma, num outro, um prodígio, uma maravilha, uma libertação, uma obra magnífica, que não é só libertação de enfermidades, libertação do poder das trevas que o Senhor faz com muitos. E nós vamos, se não está em nós a maravilha, está no outro, está numa outra, e nós vamos tendo como exemplo de que Jesus continua operando obras no meio do seu povo. Mas às vezes, irmãos, dependendo da condição que a pessoa está, de lutas, de dificuldades, de tantos problemas que surgem, e de seu estado também de fraquezas espirituais, pode vir o desânimo e a desconfiança e a dúvida: será que realmente eu estou na graça do Senhor Jesus, ou eu devo de procurar outra coisa? E olha, irmãos, o que o Senhor Jesus fez logo em seguida, que os irmãos acompanharam a leitura, o Senhor elogiou os trabalhos de João Batista. E chegou a dizer que desde os dias de João Batista até agora, estão fazendo violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. O que estava acontecendo com João Batista? Pela força estava dominado, preso, detido, esperando, irmãos, a execução. E ele dizia assim que, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Então isso serviu de conforto para João, ouvir isso da própria boca do Senhor, de que até ali nenhum maior do que ele havia acontecido ou nascido, era a prova clara que Deus era com ele. E nós estamos aqui, irmãos, e cada um tem em si a certeza das operações de Deus, porque é impossível a pessoa crer, caminhar e nunca ver, nem saber, nem de comprovar em si mesmo alguma obra de Deus na sua vida, ainda que nós não servimos a Deus por aquilo que se vê, por aquilo que se sente como obra aparentemente conhecida, mas nós servimos a Deus pela fé. Então o Senhor, quando vê que em nós estamos caindo um pouco no descrédito, no desânimo, a primeira coisa que o Senhor faz é acrescentar a fé, para que ela em nós nos faça sermos agradáveis a Deus. Então Deus acrescentando a fé, nós vamos conseguir vencer os obstáculos que surgem sem desanimar, sem querer desistir, sem querer voltar para trás, porque nós temos sinais de Deus na nossa vida.
Alguém fala, mas Deus não faz maravilha na nossa vida. Só o fato de você acordar hoje, se despertar, se preparar, estar congregando fisicamente ou de forma virtual, já é um milagre, porque muita gente não acordou. Muita gente acordou e não conseguiu levantar, ou muita gente conseguiu acordar, levantar, mas não tem mais memória, não se conhece nem a si próprio. E você sabe que está aqui, você sabe que está ouvindo a palavra de Deus, você sabe que tem um compromisso com o Senhor e sabe também que Deus tem operado na tua vida. É que no momento do desgaste, das lutas e das opressões, a gente acaba se esquecendo do operar de Deus. Mas isso não pode acontecer não, irmãos. Nós devemos ter em mente de que Deus nos conduz, nos trouxe até aqui e nos levará até o fim da nossa vida. Então ninguém deve se desanimar, ainda que as lutas e as provas te cerquem e te façam você sofrer e muitas vezes entrar numa situação que parece que tudo está se acabando. A palavra te anuncia que para o crente fiel a Deus é assim mesmo. O próprio Senhor Jesus, alguém disse, mestre, eu vou te seguir para onde você for, eu quero estar junto. Ele não disse vem, nem não vem. Ele disse, olha, eu vou te falar uma coisa, as raposas têm os seus covis, os buracos onde ela vive, os passarinhos têm os seus ninhos, e eu não tenho nenhum travesseiro para pôr debaixo da minha cabeça. Você quer me seguir desse jeito? Se você quiser desse jeito, então vamos comigo. Está aqui a palavra, irmãos. Ninguém foi chamado para enriquecer nesta terra, para ter uma vida esplêndida nesta terra, para ter os gozos desta terra disponíveis para si. Nenhum de nós foi chamado para isto, mas fomos chamados porque nós fomos evangelizados, nos foi anunciado o Evangelho, e o Evangelho não é para outra coisa senão para a nossa salvação. Bendito seja o Senhor. Então os irmãos vejam que o Senhor fez maravilhas de fato para que pudesse o povo crer nele. Uns não criam, mesmo vendo maravilha. Ele então fez um comentário, até lamentando. Falou de 3 cidades impenitentes, que não tinham penitência, não criam. Ele lançou em rosto a cidade onde ele operou a maior parte dos seus prodígios, das suas maravilhas, e eles não se arrependeram. E o Senhor falou, isso aí era Corazim e Betsaida. Falou, ai de vocês, Corazim e Betsaida, porque se lá em Tiro e Sidom, onde eu estive, fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, eles há muito se teriam arrependido com saco e com cinza. Saco e cinza, irmãos, era a demonstração de maior humilhação que se usava naquele tempo, de reconhecimento do estado pessoal, de dependência, não é? Eles teriam feito isso e não fizeram. Mesmo vendo estes aqui, vendo o milagre, Betsaida, Corazim e Betsaida, viam milagres e não se arrependiam. Tiro e Sidom não viram milagre nenhum. Então, qual seria a diferença no dia do juízo? Menos rigor para Tiro e Sidom. Então o juízo será com menos rigor, ou seja, prevalecerá um pouco mais de misericórdia. Enquanto aqueles que alcançaram milagres feitos do Senhor, prodígios de Deus, e viram as costas, o juízo será mais rigoroso, porque viram, ouviram, provaram, sentiram e viraram as costas. E assim acontece hoje. Quantos que estiveram no nosso meio, alegraram-se, quando vieram, confessaram que alcançaram a graça, confessaram que Jesus perdoou seus pecados, que receberam o dom do Espírito Santo, provaram as maravilhas de Deus, testemunhas verazes de obras que Deus operou no meio do povo, no meio da família, em si próprio, e depois foram se desanimando, se esfriando, desistiram e voltaram para trás. Para este, o juízo será mais rigoroso do que para aqueles que olham, Senhor, eu não estou atrás de maravilhas nem de milagres, mas eu quero te servir, eu quero ver a tua face um dia. Para este, o juízo está aqui hoje, para aqueles o juízo será naquele dia.
Então, para nós, irmãos que estamos na graça, é bom que estejamos sempre julgados agora. A palavra de Deus é manifestação do juízo de Deus, e sempre vem com misericórdia, não vem para lançar fora, para manifestar castigo e executar maldade contra a pessoa porque está no erro. Vem mostrando o erro e apresentando o recurso, apresentando a misericórdia, o perdão. Por quê? Porque Deus é bom e continua sendo bom. Quem é julgado hoje e é considerado livre e justificado perante o Senhor, naquele dia não terá juízo sobre eles. Ao contrário, disse Paulo, vós havereis de julgar os anjos. Porque aqueles que saíram desta terra, justificados, irmãos, subirão para o Senhor, e naquele dia farão parte do juízo, não para serem julgados. Então é melhor ser julgado hoje. Hoje, se alguém reclama que tem pouca maravilha na sua vida, então não fique esperando maravilha. Considera a maior maravilha, você está sendo separado deste mundo para habitar com Deus. Mas o meu sofrimento, o meu aperto, as minhas provações, as lutas que eu tenho, as dores que eu sinto, lança os teus cuidados nas mãos de Deus, e Ele é quem te ajuda, quem te abençoa, quem te dá força, quem te dá condição. Mas duvidar do Senhor não é bom. Perguntar, será que eu estou na graça? É porque você ainda não creu. Bem-aventurado, disse o Senhor Jesus, aquele que não viu e creu. Por isso que nós somos chamados de crentes. E tem gente que erra, diz, agradeço a Deus, porque eu sou crente da congregação cristã no Brasil. Está errado isso, irmãos. Nós não somos crentes da congregação, nós somos crentes em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós que cremos no Senhor Jesus estamos congregados. Então aqui está a congregação é a reunião dos congregados, não é? Estamos congregados, aqui está a congregação, é cristã, somos cristãos. Estamos aqui no Brasil, então somos cristãos congregados aqui no Brasil. E para estes que creram no Senhor, o Senhor manda a palavra e reforça o dom de crer e aumenta a fé. E quem tem fé, irmãos, vê milagres, vê maravilhas, porque testemunhos que nós ouvimos na casa do Senhor são as provas. Os irmãos vejam que perante o juízo desta terra, testemunha tem uma força muito grande. O depoimento de uma testemunha veraz, irmãos, pode até mudar a direção de um juízo. Por quê? Porque esta é a manifestação da verdade. Não, eu vi, eu participei, é isto, e a pessoa assume. Então, perante o juízo deste mundo, isto aí, a própria Constituição lhe dá força. Ele apresentou a verdade, então a verdade está dita. Nós, quando testemunhamos, nós contamos a verdade. Eu tinha esta enfermidade, criei no Senhor, a palavra me prometeu, e o Senhor me libertou, e agora eu estou com saúde, agora eu estou liberto. É verdade? Então o nome do Senhor é glorificado na verdade que Ele opera no meio do seu povo. Então nós somos testemunhas verazes do que Cristo em nós operou. E o que Ele operou? Tanto que hoje nós estamos aqui, irmãos, como homens, como mulheres. Mas qual foi a obra que Ele fez? Nos resgatou do pecado, nos tirou do lamaçal que tinha como destino a condenação eterna, colocou-nos nesta graça maravilhosa, neste alto e sublime caminho que nós estamos agora caminhando em direção à nova Jerusalém celestial. E achamos isto pouco? Quem não dá valor a isto, irmãos, é pessoa que não tem senso, não sabe, não tem sentimento. É como aquele, irmãos, que se pegar um anel de brilhantes e se pegar uma coisa qualquer sem valor, para ele é tudo igual, porque ele não tem senso, ele não imagina valores. E se alguém está aqui hoje e não pode mensurar o tamanho da obra que Deus fez contigo, veja que você estaria no mundo perdido e hoje você está na graça do Filho de Deus. Veja que você estava longe, estava morto no pecado, e você foi ressuscitado com Cristo e está vivo na fé, vivo na graça. Então aqui é terra do vivente, bendito seja o Senhor. Davi escreveu: se não cresse
que estaria na terra dos viventes, ele estaria perdido. Nós estamos na terra do vivente, porque a graça do Senhor Jesus, ela está, o melhor, pertence a ela os que estão vivos. Os que estão mortos não estão agraciados, até que a graça os alcance. E hoje estamos aqui, irmãos, neste caminho santo. Ninguém desanime, ninguém tente desistir, nem abandonar, nem deixar de fazer isso, deixar de cumprir aquilo, entregar este trabalho que eu faço, entregar este cargo que eu faço. Por quê? Porque não dá mais. Irmão, irmã, você não está encarcerado, você não está com condenação de morte. João estava, no entanto Jesus o animou. Você não está nisso, por causa das provas, das contrariedades, das lutas que se apresentam, que são naturais para todos. Você quer desistir, você quer entregar, quer parar? Seja agora revestido de força, de poder, e levante-te e vá servir a Deus com alegria. Não perca a esperança, porque a esperança, irmãos, não tem preço. A esperança da vida eterna, dinheiro não paga, a riqueza deste mundo não paga, ouro e prata não paga. Esta viva esperança que está no coração de quem está ouvindo e crendo, porque tudo é pela fé e por crer no Senhor. Bem-aventurados quem ouvindo agora possa dizer: Senhor, eu creio que estou na graça do Teu Filho. Eu creio que vou herdar a vida eterna. Eu creio que o Senhor me ajudará. Então esforça-te, tem bom ânimo, não desista. Lute, porque o resultado de tudo isso, no final da tua vida, virá. E você, quando chegar neste final, não será como aquele que está chegando, irmãos, e o abismo está se aproximando, ou se aproximando do abismo. Não, você vai estar aproximando-se, como já está conosco, da glória de Deus. Fiéis de Deus que estão ouvindo esta palavra, saibam que o vosso destino é a glória de Deus. Não troque, não desanime, não volte para trás, anima-te e sirva a Deus com alegria. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração. Glória a Jesus, aleluia, bendito seja o Teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Altíssimo Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, a Tua amada e resgatada Igreja, volta a ajoelhar aos Teus santos pés, para agradecermos a Ti, Senhor, pela Tua grande bondade e grande misericórdia, tem nos alcançado, nos chamado e nos acompanhado, nos ajudado, nos Teus braços fortes e santos, nos tem conduzido nesta bendita e gloriosa senda de salvação, e nos trouxeste mais uma vez, no finalzinho deste ano de 2024, estamos dentro da Tua casa, para oferecermos a Ti um culto de adoração ao Teu santo e eterno nome. Glória a Deus. Glória a Deus pela Tua presença, pelos hinos cantados e tocados, pela oração dada ao Teu servo, pela presidência ao Teu servo, Senhor, bendito Deus, pela Tua comunhão gloriosa dada à Tua Igreja, bendito Deus, agradecemos a Ti, Senhor, pela sorte que Tu nos deu, pela alegria de Te servir, Senhor, e neste momento Te agradecemos por esta grande e rica oportunidade de alcançar esta sorte nesta, bendito Deus, neste dia tão abençoado, nesta manhã gloriosa, manhã divina para todos nós, que aqui a Tua Igreja sai deste culto com um grande presente na nossa alma. Aqui Tu instalou um tribunal eterno, e aqui Tu é o nosso justo juiz, Senhor, e Tu nos chamaste de filhinhos, Senhor, amados por Ti, e Tu nos armou e nos preparou para a vida eterna. Aqui os céus venceu mais uma batalha, aqui a Tua Igreja ganhou mais uma vitória.
no Brasil e no mundo, todos que estão ligados, conectados a este culto, Senhor, ganhamos uma grande vitória. Se guardarmos a Tua palavra, veremos a Tua face como ela é e receberemos a maior vitória eterna nos céus com glória, a coroa da vida eterna. Aleluia. Agradecemos a Ti, Senhor, te pedimos que nos leve em paz, que nos dê, Senhor, a condição de guardarmos a Tua palavra. Saímos justificados e absorvidos e julgados pela Tua palavra. Tudo te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, bendito e eterno. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado.